envergonhado, né? Louvado seja Deus. Então aqui a palavra de Deus nessa noite, livro de Zacarias, capítulo 9, e no versículo 2 a Bíblia vai dizer assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Essa palavra é uma palavra abençoada, uma palavra onde Deus se colocou à disposição, de ajudar o povo, porque Deus viu que ali o povo estava necessitado, que o povo estava realmente precisando de um socorro. Louvado seja Deus. E aí Deus viu que aquele povo já estava, de um certo modo, cansado de viver aquela vida. Então muitos estão vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de desânimo. Muitos estão desanimados, estão sem esperança. Muitos não acreditam mais que vai receber de Deus, ou acha até que Deus não escuta a oração, ou acha que está falhando demais e se pergunta onde que está a minha falha. E aí Deus viu aquela situação, viu que aquele povo precisava de uma orientação, de um socorro, e Deus resolveu ali então, Givaldo, responder aquele povo com uma direção. E Deus, ele falou: voltai à minha presença, voltai à fortaleza. Glória a Deus. Voltai à fortaleza, ou seja, busca em primeiro lugar a presença de Deus, busca em primeiro lugar o poder de Deus, a palavra. Acredite na palavra de Deus, acredite que essa luta vai passar. Volta para Deus, ou seja, vem para a presença de Deus. Aliás, vem para a presença de Deus, porque na presença de Deus é onde nós recebemos direção da parte de Deus. Nós buscamos auxílio espiritual, uma direção, algo novo para a nossa vida, para que nós possamos seguir uma direção correta. E na direção que Deus nos dá, quando Deus nos dá uma direção, Ele diz assim que Ele vai nos restaurar. Ele vai, se alguém teve prejuízo, que tem pessoas que têm prejuízo, fez negócio não deu certo, teve prejuízos em negociações, coisas que não deram certo no meio do caminho, e por isso ficaram desesperados. Muitos acreditando, até achando que estava na direção de Deus, e não estava. Muitos até acham, até estava na direção de Deus, só que Deus resolveu aprovar, a ver se realmente aquela fé estava firmada em Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Deus orienta a gente vai na direção que Deus deu, e mesmo assim dá errado. Mas sabe para quê? Para Deus testificar a nossa fé. Poxa Deus, mas não foi o Senhor que falou? Mas não foi o Senhor que disse? Então por que deu desse jeito? Mas Deus quer de nós o quê? Saber se realmente nós não vamos blasfemar com aquela frustração, e também continuar acreditando que Deus está no próximo projeto, que Deus está na próxima negócio, que Deus está no próximo saída. Deus é a nossa saída. Ou seja, nós não podemos parar de acreditar, ainda que pelos momentos a gente sofra frustração. E o exemplo disso daí é Davi. Davi, ele foi ungido como rei, ele recebeu a unção de rei, e Davi, até chegar a época da coroa, Davi foi muito perseguido. Davi, ele humanamente falando, seria uma promessa vazia, seria uma promessa que não tinha fundamento nenhum. Como que Deus me prometeu algo e acontece tudo o contrário?
ao invés das pessoas ser gratas, é o contrário, existem as perseguições. Aqueles que eu ajudei é os que me perseguem, né? Aqueles que eu ajudo é o que estão me atrapalhando. Então Davi, ele recebeu uma promessa, ele recebeu uma unção, ele recebeu algo de Deus, mas antes do reinado, tudo que acontecia com Davi era o contrário de uma grande promessa. Era o contrário de uma grande promessa. Mas tudo isso foi um aprendizado para Davi. A partir do momento que Davi recebeu e começou a receber ali o reinado, Davi já tinha passado por tantos processos na vida, que quando chegou na mão dele, ele conseguiu administrar cada uma daquela situação que ele passava a partir daí. Ele sabia conversar, ele sabia enfrentar a guerra, ele sabia recuar, ele sabia ir para lá, ele sabia ir para cá, porque ele tinha certeza, por todas as experiências que ele passou durante o tempo da promessa, ele teve estratégia de como resolver todos os problemas que ia acontecer a partir daquele momento que ele era rei. Ou seja, ele foi preparado para ele, foi lapidado. É como eu falei no início aqui, aqueles homens, eles foram ali provados com legumes ali, mas quando no dia em que Deus precisou de Deus, Deus se manifestou para ele. Por quê? Porque eles se prepararam. Então a luta veio, a fornalha de fogo veio, a prisão veio, e tudo veio, só que a promessa não veio. Mas só que a gente fica focado onde? Na promessa. Ora, mas Deus me deu, mas Deus falou, mas Deus mostrou, mas Deus disse, mas Deus usou, e ainda não aconteceu? Não, não é assim também. Houve vários processos antes de José ser governador. Olha, mas eu tive uma visão, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Mas foi vendido, foi escravizado, foi preso. Ou seja, tudo que ele passou, José passou também, não tinha nada a ver com a promessa. No período em que ele estava sendo escravizado, preso, perseguido, né? Então, quer dizer, só que sobre ele existia o quê? Uma promessa. E se a gente trazer aqui para o livro de Zacarias, essa promessa estava o quê? Presa. Estava presa. Não só não fisicamente, mas também no mundo espiritual estava presa. Mas não estava presa porque o diabo prendeu, não, porque era aprendizado para a pessoa chegar até aquele ponto. Era um processo que a pessoa passou até chegar ao momento de estar preparado para receber a vitória. Foi assim com José, foi assim com Daniel e foi assim também com Davi. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós hoje que não é diferente. Para nós receber algo grande de Deus, nós precisamos passar por alguns processos, por alguns aprendizados, para quando nós, a Bíblia diz que a experiência traz esperança, né? O conhecimento traz sabedoria, e a experiência traz o que? Esperança. Por tudo que você passou na vida, por experiências que você já passou na vida, por tudo que você passou na vida, você adquiriu uma certa experiência, e pela experiência você já sabe até como resolver a próxima situação que vai acontecer. Ou se você vê acontecer com a vida de alguém, você já sabe como lidar com aquela situação, né? E a palavra de Deus é bom, Deus aqui, por quê? Porque além, aleluia Jesus, além de, ele fala assim, volta à fortaleza, porque eu te darei em dobro. Meu Deus. Aí eu estava pensando assim hoje, Valdo, assim, meu Deus, quem somos nós para Deus abençoar?
Quem são as pessoas para merecer favor? Quem são as pessoas para merecer ajuda? Para merecer favor de alguém? Quem são as pessoas? Quem somos nós? O mundo contaminado, a gente não vê notícias de alguém que teve sucesso. A gente só vê notícias de crime, de desordem, de desunião, de separação, de assassinatos, de homicídio, de roubo, de furto, de estupro, de escassez, de doença, de perseguição. A gente não consegue ver palavras ou jornais ou informação de sucesso. A gente só escuta palavras negativas. Então, essas palavras, essa situação do mundo que está aprisionando as pessoas na esperança. A pessoa espera, e chega uma hora que fica atado, amarrado, não sabe mais para onde ir, porque de tanto esperar, acorrentou-se. Mas Deus fala para mim e para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que esse dia a esperança que estava presa foi solta, e que tudo que se perdeu durante todo esse tempo